Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar para você como passar a meia guarda escudo. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo têm uma extrema dificuldade. Quando você está ali na meia guarda, a pessoa coloca ali o joelho na frente, você não consegue chegar, não consegue avançar e progredir nessa posição. Então, se isso está acontecendo com você, assiste esse vídeo até o final, beleza? Vai ser um conteúdo extremamente útil para te ajudar. Então, se você gosta dos vídeos aqui do Manual do Jiu-Jitsu, quer aprender a passar a meia guarda escudo, faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo, ó, amassa esse like aí, finaliza esse like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Parece pouca coisa, mas ajuda demais a gente aqui a continuar esse trabalho aqui no YouTube, para a gente alcançar cada vez mais pessoas e cada vez mais as pessoas conseguirem ter acesso a esse material de qualidade. Beleza? Vamos lá, direto aqui para a posição. Então, deitei, por favor. Então, se você nem sabe o que é a meia guarda escudo, é o seguinte. A meia guarda existem várias situações. Por exemplo, aquela meia guarda onde eu já consigo usar o meu peso, peito a peito em cima dele aqui, eu amassar e tal. Mas existe essa meia guarda onde ele consegue utilizar o joelho dele, a canela dele, como uma forma aqui de controlar a distância, né? Então eu não consigo usar efetivamente o meu peso em cima dele porque ele vai estar usando essa barreira aqui para impedir esse amasso. E muitas vezes o cara faz muito bem essa posição, né? Então eu fico aqui tentando, eu quero avançar, eu quero passar, mas não consigo. Então isso daqui é a meia guarda escudo. Inclusive é uma das coisas que você precisa aprender o quanto antes, né? Quem é guardeiro, quem gosta de lutar por baixo, tem que entender esse controle da distância utilizando o escudo para ter uma boa guarda, né? E no nosso caso, no vídeo de hoje, eu estou passando aqui para você como vencer isso daqui, beleza? Duas coisas, existem alturas diferentes, então existe o escudo um pouco mais alto, né? Que é o escudo que geralmente vai estar aqui, ó, nessa linha aqui no meio do meu peito ou um pouco acima do peito, tá? Então esse daqui seria o escudo mais alto. E tem também um escudo mais baixo, quando ele está aqui um pouco abaixo do externo, esse ossinho que tem aqui ó, no meio do peito, o nome dele é externo. Então, quando o joelho está abaixo desse ossinho, abaixo dessa linha, ele vai ser considerado um escudo baixo. E aqui a gente vai ter duas situações, uma passagem para cada um dessas alturas. Então, vamos lá para a primeira. Estou aqui, pô. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a minha puxada. Eu vou fazer essa pegada na gola do kimono dele. E essa minha outra pegada, eu vou fazer aqui, ó. Na faixa. Beleza? Então agora eu vou usar o meu peso para jogar peso em cima dele. Mas não só me deitando, também puxando. Ó. Então eu vou usar minhas costas para puxar essa gola, puxar essa faixa e começar a ficar em cima dele. Certo? Uma coisa que você tem que ter muita atenção aqui. A sua perna de cá, ó, não pode ficar muito aberta, porque senão ele vai conseguir tirar a perna aqui, e aí ou ele vai conseguir te raspar usando um gancho, ou ele vai repor a guarda. Então isso aqui realmente é muito importante. Você vai segurar aqui, vai segurar a faixa, e o seu joelho vai estar sempre pressionando essa coxa ou o quadril dele. Ó. Então é muito importante que você ganhe esse espaço. Então a gente vai ficar em cima dele, ele vai estar me escorando aqui, me empurrando. Ó. Vou ficar em cima dele, não pode deixar essa perna aberta, de jeito nenhum. Então aqui eu já estou fazendo ele gastar energia. Vem um pouquinho mais para cá, por favor. Ele já está gastando energia aqui. Mas eu não estou avançando na posição, certo? Então preste atenção no que é que eu vou fazer. Eu vou virar o meu quadril para o lado de lá. Para o lado do escudo. Né? Então não vou virar o meu quadril para cá nessa situação. Vou virar o meu quadril para lá, os meus dois joelhos para lá. E vou começar a caminhar para o meio. Ó, fazendo com que ele coloque o quadril totalmente no chão e as costas totalmente no chão. Nesse caso aqui agora, eu apoiar minha mão no chão e eu vou agora passar o escudo jogando o meu peito, o meu corpo para frente e depois eu volto para poder dominar o quadril dele. Então a ideia aqui dessa posição é essa, ó. Ele vai estar aqui de lado, eu vou começar a pressionar isso daqui, essa perna dele, e eu vou andar para cá, ó, fazendo ele ficar nessa posição aqui. Então olha como o quadril dele está apontando para cima e ele não tem mais o escudo. O escudo ele só existe quando a pessoa está de lado, certo? Pegada na gola, pegada na faixa, joelho fechado, vou andando, ó. Ficou reto. Agora eu vou soltar aqui a faixa dele
e eu vou avançar esse escudo e chegar aqui nessa posição, abraçando a cabeça, controlando o peito a peito. E agora eu vou começar o meu trabalho de passagem. Seja ele, eu tiro na ponta do joelho, indo direto para a montada, fecha a minha guarda lá, indo direto para a montada, onde eu vou trocar aqui a base, né? Vou jogar o peso para cá, tirar com a outra perna e passar montando, ou subindo um pouco mais no meu quadril, colocando o joelho no chão e cruzando o joelho para fazer a passagem e a estabilização nos 100 quilos, certo? Então essa aqui seria a forma de passar esse escudo quando ele está nessa altura um pouco mais alto. No começo, você vai acabar perdendo um pouco o equilíbrio, porque demora para você aprender isso. Mas você vai se acostumando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você está aqui, aí ele vai te empurrar para lá, ó, para lá, para lá. Isso, aí você bota a mão no chão e aí ele vai entrar onde? No one leg, na guarda X e tal. Então isso vai acontecer no início, certo? Mas aí depois você vai pegar esse equilíbrio, né? Você vai estar aqui, ele vai te empurrar para lá, ó. Você bota a mão e volta. E aí você consegue agora avançar e chegar na posição. Uma dica que eu dou para vocês podem fazer assim também, ó. Daqui você abre a perna e coloca o seu joelho no chão. Aí agora, olha como é fácil. Ó, passei o escudo. E aqui é só continuar o amasso para passar a minha guarda dele. Fácil? Comenta aí. Foi fácil essa? Beleza. Então vamos para a próxima. Agora a segunda parte do vídeo é quando a gente for iniciar esse trabalho da passagem, tirando o escudo dele, entrando, né, dentro da base dele, ou colocando ele mais reto no tatame, ele vai baixar o escudo. Ó. Então, quando eu estou aqui e começo a pressionar e ele coloca o joelho baixo, não dá para eu deixar ele reto no tatame. Não tem como. É impossível fazer isso. Mas ele também vai ter prejuízos quando ele faz esse tipo de escudo. E qual seria o principal prejuízo? Vamos lá. Eu consigo envolver a perna dele com o meu peito. Ó. Então, tipo assim, quando ele está com esse escudo mais baixo, ele está aqui com o braço, ó, eu consigo jogar tipo um peso em cima dele, dando um sprawl. A canela dele ainda está aqui em contato comigo, né? Mas eu jogo esse sprawl. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou jogar essa perna aqui, ó, para trás, a perna que está presa na minha guarda, e vou virar o meu quadril para esse lado. Olha só. Faça esse movimento. Então faz um gancho forte aí, velho, embaixo, ó. Ele está bem forte, ó, mas eu vou conseguir estourar, ó. Perna para trás e para o lado. Mais uma vez, só aqui para o pessoal conseguir enxergar. Ó, tá preso lá, ele tá com o escudo baixo, eu ganhei em cima. Pronto. Aí agora, olha só. Pé para cima, pé de bailarina para cima, e agora ele volta para cá, matando a canela dele. Então, nesse momento, não existe mais a meia guarda, porque ele não tem mais nenhuma trava na minha perna. E agora eu vou ter paciência, para quê? Para fazer um joguinho de perna. Eu quebro o quadril para dentro de novo e vou conseguindo passar a guarda dele para cá. Eu posso fazer isso, eu posso fazer daqui, depois que eu ganho aqui, ó, eu posso virar tudo para frente e ir caminhando com a minha perna e depois voltando, tendo bastante atenção para ele não pegar de novo. Ou até mesmo daqui, ó, quando eu estiver aqui, eu ganhei aqui, eu seguro com essa mão o pé dele e eu travo as duas pernas, trocando para o outro lado e chegando aqui na leg drag. Beleza? Então essa aqui é a forma que você vai fazer a passagem dessa segunda situação, de escudo baixo. Vamos fazer de novo as duas técnicas, agora com um pouco mais de velocidade, de mais realidade para vocês. Vamos lá. Primeira técnica, escudo alto. Segunda técnica, escudo baixo.
E aí, galera, gostaram do vídeo? Deu uma clareada aí nas técnicas para vocês. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Dá o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal. Isso daí vai ser muito importante pra gente. E eu sei o quanto é difícil. Muita gente, né, acaba tendo muita dificuldade de passar esse escudo. Mas o que eu posso trazer para vocês, mostrar, ensinar para vocês de mais valioso aprendam a usar o quadril de vocês. Pesar, não ter pressa e começar a desviar esse escudo. Não adianta querer quebrar o escudo na porrada. Você tem que ir desviando e assim você vai conseguir chegar com muito mais facilidade na meia e posteriormente nas posições de domínio, 100 kg, montada e finalizações. Beleza? Então, se você quer evoluir cada vez mais no jiu-jitsu, quero te fazer um convite, assine o Manual do Jiu-Jitsu com Kimono, a maior plataforma de jiu-jitsu online do Brasil. Hoje nós temos aí mais de 500 videoaulas, todas organizadas por faixa, por situação de luta. E esse número vai crescendo a cada mês, a cada ano, vamos atualizando também a nossa plataforma. Então venha fazer parte aí desse projeto que hoje tem mais de 8.000 alunos, 8.300 alunos espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo, tá bom? O link para você ter mais informações, fazer a sua inscrição, está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Recado dado e é isso, galera. Tamo junto. Vejo vocês na próxima aula. Oxi!